Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim, viu? Bom, respondendo a questão desafio que eu deixei na aula 4 sobre a América Hispânica, a resposta é muito simples e já foi dada por mim mesmo quando eu estava explicando. A escravidão africana no Brasil foi maior do que a escravidão africana na América Espanhola pelo mesmo motivo que justifica o fato de lá a mineração ter sido maior do que aqui no Brasil. Assim que os espanhóis chegam no território, principalmente lá da América Central, eles já encontram ouro e prata logo no início do processo de colonização. Diferentemente dos portugueses, que primeiro iniciaram uma atividade agrícola, necessitando de mais mão de obra e uma mão de obra específica, porque primeiro não deu certo com a tentativa de escravidão dos nativos e depois com a escravidão de africanos, onde já se conhecia o plantio da cana-de-açúcar. É isso. Bom, pessoal, então vamos para a nossa quinta e última aula dessa sequência de videoaulas sobre a colonização da América Portuguesa. Hoje, o nosso tema desta videoaula é a crise do antigo sistema colonial. Nós vamos falar de movimentos de resistência que aconteceram aqui no Brasil durante o processo de colonização, que correspondem a uma série de movimentos que explicitam, que deixam claro a indignação, a insatisfação de colonos em relação às ações que a metrópole exercia. É importante esclarecer que não são movimentos emancipacionistas, não são movimentos que tinham uma noção clara de independência, de emancipação, de liberdade. São movimentos que tentam resolver basicamente problemas locais, soluções para os problemas imediatos. Essa é a característica que une esses movimentos, esses conflitos que nós vamos tratar nessa videoaula. Os três primeiros movimentos que nós vamos falar, um deles vocês conhecem, a Guerra dos Mascates. Por que a Guerra dos Mascates está inserida nesta videoaula que fala dos movimentos de resistência? Porque havia uma resistência dos senhores de engenho em aceitar a emancipação de Recife, que era uma vontade da metrópole portuguesa. Nós vamos falar também da Revolta de Beckman. Essa foi no Maranhão. O Maranhão era uma região dominada também pela metrópole portuguesa e que instituiu lá o monopólio comercial. Então, as principais compras de produtos só aconteciam de produtos que a metrópole vendia. O Manuel Beckman foi o líder dessa revolta numa tentativa de acabar com o monopólio da coroa portuguesa sobre o comércio realizado para o Maranhão. Obviamente, a coroa portuguesa agiu com todas as suas forças, sufocou esse movimento, e os principais líderes sofreram as consequências. Também vamos falar da Revolta de Vila Rica, essa no contexto da sociedade mineradora. Felipe dos Santos era alguém ligado à mineração que liderou essa revolta que objetivava diminuir a carga tributária, diminuir a quantidade de fiscalização que a coroa impunha aos mineradores. Assim como a Revolta de Beckman, assim como aconteceu com a Guerra dos Mascates, na Revolta de Vila Rica também houve a sufocação desse movimento revoltoso. Vale lembrar que Vila Rica, atual Ouro Preto, era o principal centro minerador da colônia portuguesa. E também foi em Vila Rica que tem início um dos movimentos mais importantes do nosso país, que é a Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira. Um dos impostos cobrados pela metrópole portuguesa nesse final do século XVIII foi a derrama. O que significava a derrama? Se o quinto
não fosse pago de acordo com o que a metrópole pretendia, porque havia uma estimativa de quanto de imposto do quinto a metrópole receberia durante o ano, no início do ano seguinte seria cobrada a derrama. Ou seja, não só os mineradores, mas toda a população das áreas mineradoras pagariam com o que pudessem e o que tivessem em casa até a metrópole chegar ao tanto de quinto que ela esperava receber no ano anterior. Isso é a derrama. No ano de 1789, a derrama seria cobrada, né? Mas antes da derrama ser cobrada, inicia-se um movimento que já estava em fase de preparação, que é a chamada Conjuração Mineira, ou Inconfidência Mineira. Os inconfidentes eram pessoas da elite em Minas Gerais que se uniram para evitar que a derrama fosse cobrada, e aí sim, nesse caso da Inconfidência Mineira, havia uma intenção mais ou menos clara de se livrar do domínio português, mas não com uma noção de país, né? Pelos planos deles, a libertação seria da região das Minas Gerais. Só que antes dos inconfidentes agirem para evitar a cobrança da derrama, o movimento foi delatado, foi dedurado por um dos inconfidentes que tinha dívidas em relação à coroa portuguesa e delatou o movimento, dedurou os inconfidentes em troca do perdão das suas dívidas. Era o Silvério dos Reis. A coroa não fez nada até que chegou o dia da cobrança da derrama e, já sabendo do plano dos inconfidentes, prendeu eles antes que eles agissem. De todos os inconfidentes, nós temos a principal figura sendo de Tiradentes, que, pelo que a gente sabe, ele não era alguém ligado, ele não era da elite mineira, ele não era produtor, ele não era minerador, ele na verdade era um alferes, como se fosse um soldado, e que por ser o mais pobre, o de condição econômica inferior, foi o único que sofreu as consequências mais pesadas de estar envolvido nesse plano contra a coroa portuguesa. De todos os inconfidentes envolvidos, Tiradentes foi o único que foi condenado à forca e ao esquartejamento. Um outro movimento muito importante desse período foi também uma conjuração, mas que aconteceu na Bahia, em Salvador. É chamada também Conjuração dos Alfaiates. A diferença é que lá o movimento foi um movimento mais popular. Tanto é que teve mais participação de populações de classes inferiores. Tanto é que é chamada, Conjuração dos Alfaiates. Não tinha ninguém ligado à elite lá de Salvador. E por que esse movimento é importante? E o que ele demonstra de comparação em relação à Inconfidência Mineira? Na Conjuração Baiana, havia uma reivindicação que não constava dos Inconfidentes Mineiros, que é a abolição da escravatura, que é o fim da escravidão. Isso nos dá a entender, é uma pista, é um indício de que a Conjuração Baiana foi um movimento mais popular e menos elitista que a Conjuração Mineira. E para eu falar sobre o desafio de hoje, presta atenção nessa imagem aí, por favor. Ao analisar essa imagem de Tiradentes, que curiosamente foi produzida muito tempo depois da sua morte, o que é possível concluir? Qual seria o objetivo do autor desta imagem ao retratá-lo desta forma? Com quem vocês acham que ele está se parecendo? Até a próxima, pessoal!